Olá, meninos! Passando por aqui para falar com vocês sobre o Teorema de Tales. Tales de Mileto, grande matemático que contribuiu muito. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse teorema, mas antes precisamos recordar sobre o que é paralelas. Aqui está falando de feixe de retas paralelas. Retas paralelas são retas que nunca se encontram. Tipo, essa A, B, C, AD, elas caminham na mesma direção, mas nunca se encontram, tá? Lembraram? As concorrentes, elas se cruzam, as transversais também, mas as paralelas não. Elas nunca se encontram, tá? Então aqui a gente está falando de feixe de paralelas. O que seria um feixe? Já ouviram falar sobre feixe de lenha, né? Feixe de lenha, às vezes os pais, os avós de vocês já comentaram, né? Os antigos costumavam muito fazer esses feixes de lenha, utilizavam muito do fogão caipira. Então era colocar, né, uma lenha sobre a outra e amarrar um feixe, né? Um monte de lenhas. E as lenhas, no caso, representariam as retas paralelas, tá? Então, só para lembrar, né, o que é esse feixe, para vocês não esquecer, tá? Então, chama-se feixe de paralelas o conjunto de três ou mais retas paralelas de um plano. Então, nós temos aqui, ó, pode ser três, pode ser quatro, pode ser mais. Aqui a gente tem esse feixe de paralelas. Já falei, as paralelas são A, B, C e D. E essa outra reta aqui que corta? Essa reta que corta essas paralelas é chamada de transversal, reta transversal, ok? Então, o Tales ele criou um teorema muito interessante. Depois de muito estudo, ele criou esse teorema aqui, ó, que um feixe de retas paralelas ele vai determinar sobre duas transversais segmentos proporcionais. Proporcionais são segmentos que têm medidas na mesma proporção, por exemplo, um pode ser o dobro da outra, ou metade do outro, triplo, mas sempre seguindo uma proporção, tá? Já ouviu falar, essa medida está desproporcional, né? Então, proporção é isso. Se um aumenta, o outro também aumenta. Se um diminui, o outro também diminui, né? Só para vocês entenderem. Bom, ele disse que um feixe de retas paralelas ele vai determinar sobre duas transversais, segmentos proporcionais. Então, aqui nesse exemplo, nós temos três retas paralelas, reta A, B e C, tá? São as paralelas. E eu tenho essa reta R e a S, que são transversais. Bom, Tales afirmou que eles vão determinar para nós segmentos proporcionais. Então, só uma dica: se as paralelas estiverem no sentido horizontal, para vocês não esquecer o que é horizontal, elas estão deitadas. A reta A, B e C estão deitadas. Isso quer dizer sentido horizontal. Aí eu vou pegar aqui, ó, os valores dos segmentos na vertical, tá? Ou seja, esses valores eles sempre vão acompanhar as transversais, tá? Então, o valor do segmento daqui até aqui é x, daqui até aqui 6, 3 e 9. Então, o segmento que eu vou montar, x sobre 6, montei aqui uma razão, 3 sobre 9. Outra razão. Está falando que ele vai determinar sobre essas duas transversais segmentos proporcionais. Então, esses segmentos aqui formaram, né, uma proporção. Então, proporção, lembra, é uma igualdade entre duas razões. Nós temos uma razão aqui, outra razão aqui, então é possível que tenhamos uma proporção, uma igualdade entre duas razões, tá?
Bom, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que é proporção. Resolver isso aqui, vocês sabem. Multiplica os meios pelos extremos. Vocês falam muito, multiplica cruzado. Tudo bem, pode ser. Vamos multiplicar primeiro onde tem letra. 9 vezes x, 9x. 6 vezes 3, 18. Equaçãozinha lá do 8º ano. Tá multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 9, 2. Então, nós encontramos o valor de x. O valor de x é 2, não é? Então, substitui esse 2 aqui, ó, no lugar do x. E aí você multiplica. 2 vezes 9 vai dar 18. 6 vezes 3 vai dar 18. Então, realmente forma uma proporção. Quando você multiplica os meios pelos extremos e tem o mesmo resultado, realmente forma uma proporção, tá? Então, nós descobrimos o valor do x, que é o pedacinho aqui, né? O valor desse segmento, ok? Esse é o teorema de Tales. Vamos ver outro exemplo? No exemplo 2, você pode observar que está faltando um termo, né? Está faltando aí esse segmento aqui, ó, esse pedacinho, tá? Eu tenho este outro, tem esse pedaço que é x, eu não sei também, mas eu nomeei ele de x. E aqui em cima eu não tenho. Então, se eu sei que daqui até aqui vale 12 unidades de medida, não falou se é 12 centímetros, se é metro, mas vale 12, tá? Eu vou pegar o total e tirar o que eu tenho, tá vendo, ó, para ser esse segmento que está faltando. Então, o total 12 menos o pedaço que eu tenho, eu vou descobrir o segmento que está faltando. Sobre esse segmento aqui, que é x. E esse lado aqui, tá? Tenho todos os segmentos, é fácil. 3 sobre 5, tá aqui. E agora? Agora a gente multiplica os meios pelos extremos, ou seja, multiplica cruzado. 3 vezes x, 3x. 5 vezes tudo isso aqui, é bom que coloque entre parênteses para não correr o risco de esquecer de multiplicar algum. Principalmente, né, quando tem jogo de sinal, tá? Então, nós vamos aqui fazer o joguinho de sinal e fazer a distributiva. 5 vezes 12, 60. Mais com menos, menos. 5 vezes x, 5x. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Equaçãozinha, tá? Você vai jogar esse 5 para cá, ele vai vir positivo. 5x positivo com 3x, 8x. Igual a 60, tá multiplicando, passou, dividindo, né? Então, nós descobrimos o valor de x. X vale 7,5. Esse pedaço, então, é 7,5. Mas e esse? Aí é só você pegar o total, não é 12? 12, você tira 7,5, o que sobrar é o valor desse segmento, tá? Muito simples, né? Agora, tem aqui umas atividades e eu queria que vocês fizessem prestando atenção no seguinte. Olha a número 1. A número 1, eu tenho igualzinho aquele primeiro exemplo, ó. As paralelas estão no sentido horizontal, então simplesinho. Você vai pegar aqui os valores acompanhando a transversal. 3 sobre 4 igual a x sobre 8. A segunda já está um pouquinho diferente, olha. As paralelas agora não estão mais no sentido horizontal, elas estão na vertical. E olha, essas que estão deitadinhas aqui são as transversais. Então, você não vai pegar 12 sobre 2x menos 2, porque você vai acompanhar a transversal. Então, é 12 sobre 21, 2x menos 2 sobre 3x mais 1. Entendido? Façam somente essas duas atividades e assim que vocês fizerem, me dão a devolutiva no privado, por favor. Um beijo e até a próxima explicação.